Boa noite, família Redenção Cristã. Aqui é teu irmão Júlio Aparecido. Estou aqui com essa responsabilidade de trazer mais uma live que vai edificar a sua vida. E como você já sabe, eu sempre falo isso, né, que ninguém consegue avançar sozinho. Então eu estou aqui com duas pessoas especiais, pessoas que têm muito conteúdo para nos passar, para nos ensinar. Então receba aqui o nosso pastor Marco Alcântara. A paz, família, se prepare para essa viagem nesse nosso trem-bala sobre o conhecimento das Escrituras. E estamos aqui também com o nosso diácono Anderson Salustriano. A paz do Senhor, família. É uma alegria estar aqui mais uma vez e poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. E hoje vamos estar falando, o nosso tema é a importância da palavra de Deus. A importância, né? Então, desde já corre, já compartilha já esse conteúdo para outras pessoas. Deixa o seu like, é só você apertar aí, entendeu? É de graça, fica à vontade. E deixa o seu like, vai estar alcançando mais pessoas. Tem muitas pessoas que não sabem a importância da palavra de Deus. Por que eu preciso saber da palavra de Deus? Por que eu preciso aprender da palavra de Deus? Tem muita gente que não sabe. E você pode ser um instrumento que vai estar levando esse conteúdo para aquela pessoa. E agora aquela pessoa vai ter o conhecimento da palavra, com o entendimento, e olha só, ela agora vai ter um modelo de vida para ela seguir. Então, desde já, deixe o seu like e vamos lá, né, iniciar com esse tema, a importância da palavra de Deus. É muito interessante. E o nosso texto de base vai ser 2 Timóteo, capítulo 3, 16, e depois vamos estar lendo o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 4, 4. Vou pedir aqui para o nosso pastor Marco estar fazendo essa leitura. Amém? Então vamos lá. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo agora é o 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura divinamente é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Agora vamos para Mateus 4. Pega a sua Bíblia aí, abre também. E a gente vai avançando junto aí. Já achou? Já podemos ler? Versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Então ela vem de Deus. Então é algo divino. Não é uma qualquer palavra, não é uma palavra só de sabedoria, mas é uma palavra que ela vem com uma revelação. Então quando eu comecei a estudar isso, eu falei, meu Deus, então tem algo além do que está escrito. E se tem algo além do que está escrito, para conseguir entender da importância disso, só através do Espírito Santo. Então, por isso que eu estou aqui com duas pessoas, né, cheias do Espírito Santo, para estar trazendo essa revelação. E eu separei aqui algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu já faço para vocês é o seguinte. Vimos aqui em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é apenas um livro de sabedoria, mas uma revelação de Deus ao homem. Baseado nisso, qual é a importância dessa palavra revelada por Deus para a humanidade? A palavra de Deus ela é fundamental, né, para as pessoas, para realmente toda a humanidade. Porque ela é vasta no seu conhecimento do que ela fala. A palavra de Deus ela fala sobre tudo, ela te orienta sobre tudo, sobre todas as questões. Se você quiser saber sobre criação de filho, a palavra de Deus fala. Sobre matrimônio, a palavra de Deus fala. Sobre empreendimento, a palavra de Deus fala. Então ela fala sobre todos os assuntos. Então é uma fonte inesgotável de sabedoria, a qual nós devemos avançar nesse conhecimento. E temos o cuidado de aprender.
A palavra ela é uma bússola que ela nos direciona. Nós somos paraquedistas, sabemos muito bem usar uma bússola em questão de orientação. Eu nem sabia que ele era paraquedista, né? Estou denunciando ele agora. Nós sabemos usar muito bem a bússola vai te dar a direção certa. A Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela direciona o caminho certo onde nós precisamos caminhar. E ali ela vai nos orientar para que isso se entenda. E nós acreditamos sempre aqui, e que essa aqui é a palavra de Deus, ela é viva. E se ela vive, ela se move. Ela é mais atual do que... Hoje não podemos dizer o jornal que vai sair amanhã, né? Que não tem mais aquele jornal físico, mas o telejornal, ela é mais atual do que o telejornal. Você vai ver sobre as Sagradas Escrituras, você vai entender muito sobre guerras, muito sobre os conflitos, o porquê aconteceu. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, e que ela é infalível, que ela é inerrante, eu gosto sempre de frisar isso, ela nos conduz à direção certa do caminho. Então, a importância de ter ela como bússola para conduzir, para nos levar a os lugares melhores e para ter êxito em todas as coisas que vamos fazer. Se seguirmos a palavra de Deus, certamente não erraremos. Amém. Então eu consegui aqui pegar a fala aqui do nosso pastor Vai lá, né? a respeito. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é importante para a gente saber, muitas vezes, o que vai acontecer No futuro. no futuro. Também, é. Então a gente sabe isso, que às vezes Salomão ele falou que ninguém inventou nada, tudo se repete. Então, Debaixo do sol, isso aí. todas as coisas. Então, uma da estratégias de você saber do futuro é você estudar o passado. Sim. Né? A gente pega assim, quer saber um pouco do futuro, estuda o passado. Sendo que a Bíblia, ela é um passado, um presente e um futuro. Ela não só não só te mostra o que aconteceu lá atrás, mas te dá também a direção para você tomar as atitudes corretas no futuro. Chegamos, a Bíblia é um passado, presente no futuro. Anota essa aí, hein? A Bíblia é o passado. E também é base de princípios, né? É base de princípios morais, princípios éticos. A Bíblia, ela nos leva a valores, né, em que são inegociáveis. Ela traz para nós tomar essas decisões, né, sobre esses valores inegociáveis. É verdade. E você, Diácono Anderson, essa revelação, me fala aí a respeito dessa... Vou criar aqui, Diácono Anderson, o sábio. Família, agora, o sábio. Fica criado. Por isso que eu deixei a parte da revelação para ele. Essa questão da revelação. Porque revelar é algo que está, né, digamos, como se fosse um segredo. O que é revelar? É algo que está escondido, que ninguém sabe, e agora você vai vir e vai revelar. Então fala a respeito da palavra de Deus, assim, revelada, porque existe muito segredo na Bíblia. Mas a pessoa pode ler e não vai entender nada. Por quê? Porque precisa da revelação. Então me explica um pouquinho a respeito dessa revelação da palavra. Rapidinho, ele falou que não ia falar pra gente as perguntas não, né? Vem só com perguntas cabeludas. Quando eu tô se conectando com a sua, ele já vem com outra diferente. Não é mesmo? Mas é mesmo. A revelação, né? Eu aprendi uma coisa. Interessante. Eu aprendi uma coisa. Quem quer uma boa resposta tem que saber fazer uma boa pergunta. Então, eu estou aqui, ó, cheio de fome para aprender com vocês. Essa pergunta tinha que ser para mim, não para ele. Não, fica bom, a parte dessa revelação é interessante, né? Porque lá em João 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim, a palavra do Senhor, família. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existiria. E sem ele, nada do que existe teria sentido feito. Então, quer dizer que a própria palavra, se nós nos aprofundarmos nela,
ela já vai nos revelando conforme você nos trouxe aqui, Ju, através do Espírito Santo, que vai nos dando esse discernimento, conforme foi dito, da importância da palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas também na minha vida pessoal, na minha particularidade, onde só Deus, que me conhece por dentro, o meu interior, os meus pensamentos, Ele é capaz de me revelar as minhas ações e as minhas atitudes para com o meu próximo. E mediante essa revelação da palavra que sobrevém sobre a minha vida, é que eu vou ter as atitudes corretas para com a minha família, para com os meus irmãos, para com aqueles que eu encontro na rua, qual vai ser o meu comportamento, porque a palavra ela vai me revelando qual precisa ser o meu comportamento como servo e serva do Senhor, mediante a qualquer dificuldade que possa aparecer no meu dia a dia. E aí, de glória em glória, eu vou vencendo essas adversidades, essas dificuldades, porque o Senhor está me revelando. Mas para mim ter essa revelação, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar buscando, eu preciso estar orando, eu preciso estar lendo a palavra de Deus dia e noite, meditando dia e noite, e assim ela vai se fazer revelada, porque Cristo ele já é a própria revelação, ele já é a própria palavra. E aí eu vou entendendo o poder dessa palavra, porque quando eu abro meus lábios e falo que Deus te abençoe, pastor, mas quando eu entendo que essa palavra ela não pode ir vazia, ela precisa ir com a autoridade que é Jesus, é diferente. Essa revelação se torna diferente. Essa bênção se torna diferente na vida daquela pessoa. E ela é impactada. E ela é alcançada de uma forma sobrenatural. Amém. E o senhor achando que ele não tinha... Isso que pensa. Rapaz, você acha que eu botei ele já o título chegou, de quê? ele já chegou falando a respeito. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. Então ele já trouxe a revelação. Já trouxe o Logos para nós. Se você olha a revelação que o nosso diácono trouxe. Se você quer ter uma boa revelação da palavra, só dá para vir através de Jesus Cristo, que já é a própria palavra. Além disso, né, que ele é a palavra, e essa é a forma que ele se comunica, que Deus se comunica conosco, essa revelação, através das Sagradas Escrituras, que Deus se comunica conosco, humanidade. É a forma dele se revelar. Como é que a gente vai... Foi o que você falou, né? Você vai conhecer Deus como? Através da sua revelação. Essa aqui é a maior profecia que existe. Ela revela Cristo. Ela revela as coisas sobre Deus. Se você quiser saber sobre Deus, se quiser saber sobre essa revelação, que ela é uma fonte assim divina, ela é inspirada, você precisa fazer o que o nosso diácono, o sábio, falou. Precisa buscar, precisa prosseguir. Por isso que Oséias falou, né? Prossigamos, conheçamos. Prossigamos em conhecer o Senhor. É uma forma gerúndia, né? Esse verbo ele está sendo contínuo. Nós precisamos a cada dia, a cada momento, buscar mais esse conhecimento, porque essa palavra é que revela. Ela é fonte de revelação sobre o caráter de Deus, sobre a moral de Deus, sobre a vida de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre esse contato, né? Então, essa palavra é importantíssima. Agora, eu quero saber agora... Não, mais eu me relaciono... Vou deixar com você, para você pesquisar. Existe a revelação especial e a geral. Então procura depois aí, vamos seguir. Agora, aqui a pergunta... Essa eu vou querer saber também. Vambora. Agora eu vou fazer uma pergunta que é a respeito, que a gente também leu aqui, que após afirmar que toda a escritura... Tinha um despertador, né? Após afirmar que toda a escritura é inspirada por Deus, Paulo descreve 4 funções essenciais da palavra de Deus na vida do cristão. Repete de novo, por favor. Vamos lá. Após afirmar que toda a escritura é inspirada por Deus, Paulo descreve 4 funções essenciais da palavra de Deus na vida do cristão. A primeira é o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. O que isso quer nos dizer? Rapaz, ele vem aqui com
São 4 funções. Eu olhei assim e falei, poxa, ensino. Então a palavra, ela traz um ensinamento, né? Tem repreensão, correção e educação na justiça. Eu preciso saber sobre isso. Então vamos falar, né, sobre isso. Vamos lá. O texto, quando Paulo escreve a Timóteo aí no capítulo 4, nessa segunda carta, ele está enviando a um jovem que ele discipula. Ele é o discipulador desse jovem, né, chamado Timóteo, que vai se tornar o pastor daquele lugar. Ele vai ser o líder, onde vai conduzir. Então ele está ensinando a esse jovem como ele deve proteger sobre as falsas doutrinas que vão ser geradas, que já estão geradas naquele lugar. Então ele está preparando ali esse jovem. E ele começa a ensinar a ele nessa segunda carta o que ele deve fazer. Foi interessante você colocou assim, sobre o ensino, a importância do ensino. O ensino que a gente pode pegar, eu gosto de usar o modelo também de Jesus, quando ele usa lá na grande comissão, o texto de Mateus 28, ensinando. Ensinar não é algo simplesmente de eu falar aqui para você. Eu sempre trago uma menção de um professor. Ser professor aí é causa própria, né? Eu sempre chamo, por quê? Quando o professor está ensinando uma criança a fazer, para iniciar a escrever, como é que ele vai fazer? Ele pega na mão da criança, presta sua caneta rapidinho, vou usar aqui, o sábio para ser uma criança, usa a esquerda para não poder fazer. Aí ele vai pegar aqui, ó, e a gente vai fazer, vamos fazer aqui, ó. Olha eu ensinando ele a escrever, ó, devagarzinho, pega na mão, ó, vai devagar, calma, devagar. Ele tem que ter paciência. O ensino requer tempo, requer tempo, paciência, e você precisa transmitir o conhecimento de uma forma que a pessoa entenda. Se por acaso eu quero ensinar você e eu começo a falar em francês, se você não domina essa língua, você não vai entender nada. Então o meu ensinamento para você não vai ser bom. Então eu preciso comunicar também. Então o ensinamento precisa ter ali duas vias. Precisa ter a comunicação e precisa entender se essa pessoa está recebendo esse ensinamento. Verdade, então eu tenho que me preocupar em ensinar. Não em passar a matéria simplesmente, mas em explicar, em saber se a pessoa entendeu. Eu acho que o ensinamento da palavra de Deus baseia nisso. Não só em palavras, mas em atitudes. Sim. Em exemplos. E a questão da repreensão? Como eu também posso usar a palavra de Deus para repreender? Vou seguindo eu, né? Quando ele está trazendo aqui repreensão, às vezes a gente acha que a repreensão é uma coisa ruim. Mas nessa época, para quem está ensinando, um mentor, você não vai deixar alguém fazer uma coisa errada. O que você vai fazer? Você vai chamar para perto. Essa correção não é só dizer o que a pessoa está fazendo de errado. É você ensinar ela o certo. Olha assim, ó. Isso daí. O teu A aqui foi um pouquinho quadrado. Ele precisa ser redondo. Então vem aqui, ó. Eu vou te ensinar a fazer ele redondo. E ele ensina a fazer corretamente. A repreensão está nisso. Quando você sai fora do padrão, você traz a pessoa para perto. Você não maltrata. Não é igual antigamente que tinha palmatória, né? Não, nada disso. Você está trazendo nessa correção e fala, Timóteo, você está com um problema de saúde, então você precisa tomar algo ali. Timóteo, você está se excedendo aqui, então ajusta aqui. Isso daí. Essa correção é para fazer aquilo que é correto. Porque é aquilo que está fora do que é correto. Talvez ele pode estar passando um pouquinho do ponto. E ele está ajustando, por exemplo. Às vezes a pessoa até, quando está ensinando, ele ensina com mais veemência por sua característica, né? Ou é mais sanguíneo, ele vai ser mais incisivo, mas essa correção tem que ser voltada no amor. Eu lembro de Jesus usando o ensinamento para o jovem rico. Ele ama, mas ele corrige. Ele ama, mas ele fala a verdade. É verdade. Ele ama, mas ele dá o caminho certo para esse jovem rico. Vocês vão saber disso, né? Senhor, o que a gente fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou, guarda os mandamentos. Ele falou, já faço isso. Beleza. E quando Jesus olha para ele, corrige ele, mas em amor. Fala assim, mas falta uma coisa. Falta algo que te prende. Falta algo que é prioridade. Algo que está em primeiro plano do que eu. E aí ele fala assim, não, o quê? Dá os teus bens então. Se desprender. Se desprender daquilo ali. E aí isso está em corrigir. Com amor.
ver algo que está errado e trazer ele para perto. E a gente vai aprender muito isso no discipulado. Já estamos fazendo isso, vivendo isso de fato nas nossas vidas. É verdade, né? Você está falando, eu lembrei também quando o próprio Deus, depois que Abraão, ele segue aquele conselho da esposa dele, de, no caso, ficar com Agar, logo após, Deus ele fala para Abraão, Abraão, anda no meu caminho e ser perfeito. Então, se Deus mandou ele andar no caminho, é porque ele tinha desviado em algum momento ali. Ele se afastou em algum momento, ele falou, anda no meu caminho e ser perfeito. Então, eu creio dessa forma, como o senhor falou, que Deus, quando ele vai nos repreender, quando ele vai nos corrigir, ele não corrige a gente para a gente se afastar dele. Não, ele corrige com amor, fazendo a gente se aproximar dele. Sim. Porque muitas vezes a gente que se afastou e ele quer nos trazer de volta. Então é bem interessante, isso aí. E você falou algo interessante, né, Júlio? Que essa questão que Deus ele fala para Abraão, ele pede para que ele ande no caminho, ele coloca no final, ser perfeito. E o Senhor, família, não vai dizer nada para nós, no nosso íntimo, que nós não sejamos capazes de alcançar. Porque ele sabia que Abraão era capaz de alcançar essa perfeição. Né? E conforme o pastor aqui trouxe, né, essa questão, Jesus ele sabia que aquele menino ali, ele era capaz de se desprender. Sim. Mas isso vai depender de uma atitude individual. Ele vai nos dar a direção, o caminho a seguir, mas eu que vou decidir se eu vou ouvir a voz de Deus ou não. E alcançar, né, essa plenitude desse conhecimento, dessa sabedoria do Senhor. É verdade. O mesmo cenário que tu pode colocar também, a questão do jovem rico, é o cenário do Zaqueu. Mas tu vê, Zaqueu, Jesus nem precisou pedir. Ele já se voluntariou. Entendeu? Como Jesus falou, então, vende, o jovem rico foi, então vende e distribui para os pobres. Muito bom. O Zaqueu já foi diferente. O Zaqueu falou, não, por causa disso, que o Senhor vai entrar na minha casa, eu vou dar metade que eu tenho para os pobres, e se rouber alguém, vou devolver 4 vezes. Então, olha só, Zaqueu ele já sabia o que tinha que fazer. Entendeu? Zaqueu e ele se voluntariou. Zaqueu era um judeu que ajudava o Império Romano. Então ele era um emergente. Né? Ele foi pobre e depois agora tinha dinheiro. E o dinheiro, ali pelo cenário, ele poderia ser muito avarento. Mas ele se desprende daquilo que era importante para ele. Isso aí. Para poder receber Jesus. Isso daí. Coisa que o jovem rico Contraponto disso daí, né? E voltando, a gente pode usar o texto de Hebreus 12:6, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu até coloquei isso. Porque fala assim, que o Senhor corrige aquele que ama. Às vezes corrigir a gente imagina sempre como castigo, né? Como se mas algo nunca é castigo. Não é. Correção é ajustar algo que não está certo. Então, olha só, tu tá conseguindo pegar isso? Presta atenção. Tu tem que se preocupar quando Deus parar de te corrigir. Enquanto que ele estiver te corrigindo, ou enquanto tua mãe, teu pai estiver te corrigindo, alguém estiver te corrigindo, isso quer dizer que o amor de Deus está sendo revelado. Agora, quando parar as pessoas de te corrigir, é aí que você tem que ficar preocupado. Meu Deus, ninguém está me corrigindo. Aí que eu tenho que ficar mais atento. Porque Deus, ele corrige aquele que ama. Meu Deus, é muito forte isso. Muito, muito bem. E aí que mora o perigo, né? Aí que pergunta entendeu? Aí que mora o perigo. Eu tenho outra pergunta aqui. Tu falou que tem muito conteúdo. A gente tem que fazer aqui live 1, live 2, live 3. É muito conteúdo. Série de lives. Vamos lá. Aqui, eu tenho aqui agora em cima de Mateus 4:4. A gente viu que o próprio Jesus falou que nem de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus estava com uma necessidade. Jesus estava ali 40 dias sem comer. Então, ele tinha uma necessidade de alimento. E o inimigo, sabendo da necessidade de Jesus, já falou logo para ele, ó, então transforma esse pão, essa pedra em pão. Querendo agir na necessidade de Jesus. Mas Jesus dá uma resposta para ele. E eu quero saber aqui, ó, por que eu preciso saber o que está escrito
quando eu estiver passando por uma necessidade, da mesma forma que Jesus estava passando por necessidade e ele usou o que estava escrito. Qual a importância de saber o escrito na hora da minha necessidade? Para mim ou para ele? Para mim. Deixa eu falar com nós. O sábio. Olha, nessa questão, família, eu vou trazer algo pessoal. Algo pessoal, né? Porque é muito importante o que o Júlio, né, trouxe para nós. Qual é essa importância, né, de receber, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer que aquele que tem ouvido, ouça. Então, eu preciso estar atento, né? Porque muitas das vezes a revelação da palavra ela vem rápida. E se eu estiver com o meu coração aberto, com a minha mente, né, com o meu discernimento voltado para o alto, que é de lá que virá o socorro, eu não vou ouvir a voz de Deus para que justamente naquela minha necessidade ali, que eu preciso de uma atuação divina, né, eu possa ouvir e seguir, né? Comigo foi quando o meu carro ele foi rebocado no local, né, que podia ficar. Enfim, eu vou reduzir. E aí eu tive que ir na delegacia. E quando eu fui lá, eu fiz tudo o que precisava fazer e voltando, né, aí eu soltei. Eu lembro que eu soltei em Madureira, né? E aí já era tarde da noite. Falei, poxa, mas eu vou lá do outro lado, lá em Madureira. Qual é o nome daquela delegacia ali que eu me esqueci? 29? Na 20. Aí eu, puxa, eu vou lá do outro lado para poder fazer uma ocorrência lá, para poder. Só os númerozinhos para poder liberar, para mim poder meu carro amanhã. Aí eu fui. Me veio essa palavra, que era a minha necessidade. A alegria do Senhor é a nossa força. E aí veio essa palavra, eu falei, puxa, mas dentro de mim, muitas das vezes quando vem essa palavra, nós somos seres humanos, cria aquele questionamento, mas será que é isso mesmo? Vou ou não vou? E aí, o que eu fiz? Se era a sua necessidade. Se era a minha necessidade, eu fui até lá. E quando chegou lá, a causa foi resolvida. A causa porque eu dei ouvido, né, à palavra de Deus. Porque Jesus, né, ele é bem objetivo quando o Satanás ali tenta, né, tirar a distração dele. Se você é filho de Deus, transforma aí esse pão aí. Transforma essa pedra aí em pão. Olha só. Ele ainda faz ali um choque, né? Se você é filho de Deus, olha só o que ele fala. Se você tem poder realmente para poder fazer isso daí, vai lá. Agora, se você tem ouvido, conforme o Senhor falou, para poder ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, família, ouve a voz do Espírito Santo de Deus, porque pode ter certeza, ele nunca vai te colocar no caminho errado. Ele sempre vai te dar o escape. Ele sempre vai te dar a solução para as suas adversidades, para os seus problemas do dia a dia, para que a solução seja conforme a alegria do teu coração e para que Deus veja que você tem buscado dar atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que é eterno, não para aquilo que é perecível. Porque as coisas aqui são passageiras, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Achei interessante quando tu falou da questão o diabo ele coloca em dúvida a filiação de Jesus. Se tu olha a dúvida, filho de Deus, mande. Transforme aí. Porque ele usa a palavra também. Isso daí. Né? Porque se ele é o filho de Deus, ele tinha o poder de fazer aquilo. Isso daí. E Jesus não está querendo mostrar quem ele é. Ele está querendo obedecer ao Pai. É o mais importante do que mostrar quem você é obedecer o que o Pai queria te fazer. Foi diferente de Davi. Davi, quando vai trazer a Arca da Aliança, que estava lá na casa de Obed-Edom, ou na casa de Obed-Edom, nos filisteus, depois fica na casa de Obed-Edom. Sim. O que acontece? Quando ele está trazendo essa arca, ele está trazendo a arca para levar para Jerusalém, porque ele queria mostrar, queria fortalecer aquilo como capital realmente do povo
de Israel. Ele queria trazer aquilo ali. Mas aí acontece algo que ele não contava. A arca vai cair. Tenta segurar a arca e é fulminado e morre. E aí eles não conseguem levar a arca para casa de Obed-Edom. Aqui Jesus não quer se mostrar. Isso. Ele quer simplesmente obedecer. Se Davi tivesse obedecido, porque ele sabia como rei, como deveria levar a arca da aliança, que não poderia ser levada em cima de um carro de boi, Sim. Saberia quem tinha que levar, ele tinha feito algo importante. Então, não é a nossa forma, não é do nosso jeito que nós devemos que fazer. Por mais que sejamos filhos de Deus, ele já nos deu a palavra de Deus, que é o nosso manual, que devemos seguir. Hoje, quando a pessoa compra um eletrodoméstico, nem lê o manual mais, né? Difícil, né? E às vezes, o próprio carro nem aproveita todas as ferramentas que tem lá, porque você não lê o manual. Porque lá o manual vai dizer tudo que pode e que não pode. Você vai poder usufruir o máximo. E a Bíblia é assim. Você usar esse manual, você vai usufruir das melhores coisas que tem e vai te impedir de errar, de se afastar daquilo que Deus tem. Então, eu aprendi com o meu irmão proibido Vilmar. Forma de homem, jeito de Deus. Não. Vai no jeito e na forma de Deus. Amém. Então, tu viu aí? Eu consegui aprender aqui com essa fala que a única forma de conseguir passar pela necessidade e se manter forte é através da palavra. Então, olha a importância da palavra de Deus na tua vida, na minha vida. Porque o inimigo, ele sempre vai querer atuar, sempre vai querer colocar uma dúvida quando a gente estiver passando por necessidade. Às vezes é uma necessidade física, necessidade mental, necessidade espiritual, ou necessidade até financeira. Às vezes você pode estar passando por uma necessidade nesse momento. E o inimigo está aí, soprando no teu ouvido. Pô, mas você não serve a Deus? Por que você está passando por isso? Mas você não serve a Deus? Por que isso está acontecendo na tua vida? Então, se você não tiver a palavra para mostrar para ele, mas está escrito. Tu vê que toda a fala de Jesus foi falando o que está escrito. Então, a forma de Jesus se defender ali foi mostrando o que está escrito. Então, você tem que saber o que está escrito. Porque quando o inimigo quiser soprar no teu ouvido, você vai falar, mas está escrito. Eu sou menina dos olhos de Deus. Mas está escrito, eu sou filho. Então, eu tenho uma herança. E a herança não está nessa terra. Então, olha a importância da palavra. Que benção. Amém? Amém. Ó, já estamos chegando ao fim. Já que isso? É muito rápido. Meu Deus. Muito rápido. Já? É muito rápido. Olha, tô falando que fazia live 1, live 2, live 3. É muito conteúdo. Consegui falar nem a metade. Mas, Meu Deus. mas eu vou fazer aqui, eu vou pedir aqui, para cada um aqui, Meu Deus. trazer 3 benefícios que uma pessoa que sabe o que está escrito vai carregar consigo. Então, eu vou pedir para o pastor aqui 3 benefícios. trazer 3 benefícios daquela pessoa que sabe o que está escrito na palavra, entendeu? E o nosso diácono também vai trazer mais 3 benefícios daquela pessoa que conhece, ela sabe o que está escrito. Então, qual o benefício daqueles que sabem o que está escrito? Vou lembrar, vou usar alguns personagens bíblicos para fazer essa questão, né? Lembro no caso de Daniel. Daniel, lá no Antigo Testamento, ele faz uma questão em que ele não quer se contaminar com o manjar do rei. A mesa do rei. E porque tinha algumas comidas ali que os judeus não deveriam comer. Então, por questão de conhecer a Torá, de conhecer a palavra de Deus, não, naquela época o Pentateuco, ele faz essa questão de abrir mão de comer da mesa do rei e se alimenta só de legumes. E a partir dali, né, ele obedecendo a palavra de Deus, ele está numa prova entre eles e outros jovens que também estavam naquele lugar. E houve uma diferença grande. Você conhece a história, não preciso detalhar, em que
Os jovens que se absteram de comer na mesa do rei e quiseram só comer legumes ali, ficaram mais fortes do que aqueles que comeram na mesa do rei. Então, um dos benefícios é você se fortalecer fisicamente e espiritualmente, é você vencer e você mostrar que o teu Deus é maior do que todas as coisas. Glória a Deus. Independente de circunstâncias, até mesmo adversa, você mostra. Eu acho que uma das qualidades é mostrar que o nosso Deus em nós somos maiores. Sim. Você com Deus é a maioria. Eu acho que um dos benefícios seria isso, da palavra de Deus. Um grande benefício também é guiar, né? A gente pode usar o próprio Davi, né? A palavra guiando ele. E ele fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Na realidade, se a gente for ver, esse Vale da Sombra da Morte são 32 quilômetros em que você desce uma montanha e vai passando por um vale que hoje em dia lá em Israel é um cemitério. É um cemitério grande, né? Esse era o Vale da Sombra da Morte. Descia, passava por precipício, eram lugares que você ficava ali aberto a salteadores, a vários ladrões que poderiam ser facilmente emboscados. E falava assim, ainda que eu passasse por esse vale... Poxa, eu não vou temer. Então, ser guiado pela palavra, um dos benefícios de ser guiado pela palavra de Deus é você não temer o mal. É você acreditar que Deus vai estar te fortalecendo aí a cada dia. Amém. Mais um benefício? Não, eu vi aqui, o senhor já falou a respeito da obediência, né, questão de Daniel, né, a palavra também, um benefício que agora a gente tem um manual para nos guiar, e a questão também de não temer, né? Como Deus ele fala, seja forte e corajoso. Então você ser corajoso, isso é um nome, né? Muito, muito bom mesmo. Agora, o nosso Diácono Anderson, 3 benefícios, fala aí. 3 benefícios, família. Vamos lá. Hebreus 11, tá? Eu vou seguir aqui. Hebreus 11, versículo 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. Está anotando aí? 3 benefícios? No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar já morto. Olha só. Seu testemunho de fé ainda é eloquente até os dias de hoje, família. Então, o que eu aprendo com isso? O que eu tenho oferecido para Deus é o que vai contar na minha caminhada. Como que eu tenho buscado a Deus? Hoje temos aí a nossa live, né? 5 horas da manhã. Então, para mim tem sido um grande benefício. Por quê? Eu acordo um pouco mais cedo, mas não é assim não, tá, gente? 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Essa hora aqui. Devocionalmente. Isso aqui é de 7h30 da noite. Isso daí, entendeu? Isso aí, muito bom, Júnior. Muito bom, isso daí. E aí, quando eu acordo 5 horas da manhã, o que acontece? Eu aproveito mais o meu dia. Olha o benefício de estar na presença do Senhor, de ser alimentado pela palavra do Senhor. Então, o meu dia já não vai ser mais o mesmo. Eu vou estar munido para tudo aquilo que possa acontecer no meu dia a dia. As adversidades que acontecem, que são normais do dia a dia. Que bênção. Então, Não, tá aqui, através da palavra. Calma aí, pastor, já falou do benefício. Através da palavra, o benefício, através da palavra que o Johnson Jackson falou, ó, ser justo. A nossa fé, ela é maior, ela aumenta a nossa fé. E a questão de Abel, ó, que ele dá o melhor. A gente sempre vai dar o melhor, como se estivesse fazendo sempre para Deus. Olha só, coisa linda. Agora já acabou, pastor. Não, seria nem ele. Não entendeu? Eu não consegui falar, cara. Não, já falou demais, pastor. Gente, realmente, né, tinha que ser assim, bota aí, live 1, live 2, live 3, é muito conteúdo. Eu falei, são 2 homens de Deus aqui que tem muito conteúdo. E se deixar, não para. Entendeu? Mas para não ficar muito longo, mas ó, eu quero te falar uma coisa, não esqueçam
Deixa o seu like. Olha só que Esqueceram, conteúdo. não deram like não Não deram. Esqueceram. Ah, que Não. isso, família. Olha aí. Ah, Poxa. não, dá um likezinho lá. Eles estão sim, ó. assistindo pela Seja televisão agora. e não tá conseguindo. Seja um grande evangelista, uma grande missionária da palavra, ó, deixa o seu like, vai estar alcançando mais pessoas. Tá bom, gente? Então, ó, olha só o conteúdo tremendo que a gente aprendeu aqui. Eu aprendi muito. De acordo com o que eles iam falando, Deus ia, né, dando entendimento aqui a respeito. Uma importância também que carregou isso logo no início da minha vida foi quando eu vi assim na palavra, ó, meu povo está sendo enganado por falta de conhecimento. Opa! Olha aí. Um dos benefícios é não ser enganado. Então, eu trazendo agora, que experiência própria, é não ser enganado. A importância de você saber o que está escrito. Você não vai ser enganado por ninguém. Então, ó, a partir de hoje, começa, né, a estudar mais a palavra, começa a pegar esse benefício, esse interesse de querer saber mais, para você não ser enganado, para você ser uma pessoa justa na hora das suas decisões, para você querer dar o melhor, né, fazer o melhor, às vezes no teu trabalho, na tua família, como se estivesse fazendo para Deus. Olha só, isso tudo são benefícios que vêm através da palavra. Amém? Então, olha só, chegamos ao fim. Esses aqui não estão querendo acabar, mas tem que chegar ao fim. E as considerações? Entendeu? Tem considerações, não? Não, mas as considerações finais foi os três benefícios. Não, aí não Eles vai. querem falar demais, gente. Ele nem deixou a gente das considerações finais. Não, tá bom. Fico na paz. Um forte abraço, ó. Um beijão no coração de vocês. Que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Tchau. Fica na paz, gente. Paz, família. Deus